Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Rodrigo Lemos, e hoje a gente vai falar sobre o descolamento da realidade dos artistas. O que eu quero dizer com isso? E fica aí que a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Essa semana, esse é o primeiro vídeo longo da semana aqui no YouTube. Essa semana a gente está falando sobre esse tema da politização da arte, da mistura entre arte e política, da necessidade dos artistas cantarem quando está muito difícil da gente falar alguma coisa. Então, esse é o primeiro vídeo. Ao longo da semana a gente vai ter outros. E em todas as redes que você vai ver aí embaixo quais são, né, em todas, a gente está falando sobre esse tema ao longo de toda essa semana. Então, conto com vocês nessa plataforma e em todas as outras. Há a realidade das coisas, né? E todos nós estamos nela, por mais que algumas pessoas neguem que estejam, né? Essa realidade, a impressão que dá é que os artistas estão descolados. E isso é natural. Por quê? Porque a classe artística vive numa realidade muito diferente da realidade padrão do ser humano comum, do aldeão médio. O artista ele tem quase tudo feito para ele, né? Raros são os artistas que têm as suas vidas sendo organizadas por eles mesmos, né? O artista geralmente, né, em alguns casos, né, não é um cara que paga a conta, ele tem alguém para pagar para ele, né, não é um cara que liga pra net e fica conversando com a pessoa da net para tentar cancelar. Só que a gente começa a perceber que esse descolamento da realidade natural tá gerando um descolamento da realidade política. Por quê? E aí aqui independente de lado, né? É só uma reflexão. Se a gente for falar de música no Brasil, para perceber todas as vezes que alguma página de música, do Instagram, por exemplo, né? De rap, sei lá, uma página posta alguma questão partidária, né? Que é muito clara de esquerda, por exemplo. E geralmente o rap tem uma forte tendência muito mais à esquerda. Para ler os comentários. Você vai ver que muitas pessoas nos comentários pensam o oposto daquilo ali. Isso em sites de fofoca, isso em páginas de rap, né? A pessoa posta lá uma questão lá, pô, Lula eleito. Aí tem um monte de gente lá falando assim, ó, Lula ladrão, como é que vocês podem apoiar esse cara? Né? Dezenas e dezenas de pessoas. A gente sabe que a realidade partidária no Brasil hoje é uma realidade onde não há unanimidade. Qualquer ciclo de pessoas que você entre, dificilmente há uma unanimidade. Inclusive, tem aquela frase, né? Toda unanimidade é burra. É muito estranho quando há unanimidade. Não há unanimidade numa conversa de bar, não há unanimidade na torcida do Flamengo, não há unanimidade dentro de uma família. Mas, estranhamente, há unanimidade na classe artística. Em parte da classe artística, há unanimidade. E aqui a gente começa a falar sobre, de fato, esse descolamento da realidade. E muito desse descolamento faz um mal danado para os próprios artistas, porque os fãs, ao perceberem que os artistas estão descolados da realidade, perdem o respeito por eles. Porque dá a impressão que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Né? Quantos artistas se manifestaram sobre as censuras sofridas por pessoas no Brasil? Como assim censuras? Claro, existem censuras sendo sofridas no Brasil. Quantos artistas se posicionaram a respeito disso? Você, independente de lado que você seja, ao analisar a questão, você percebe que a maioria da classe artística se calou para o tema. Por quê? Por quê? Esse é um questionamento pertinente e as pessoas vão fazendo. E conforme elas vão percebendo que os artistas estão descolados da realidade, elas vão se descolando dos artistas. E aí a gente começa a criar uma crise. Porque o artista ele precisa do público. O artista vive dos seus fãs. O artista precisa lotar teatros, lotar casas de shows, né? E não existe nenhum público unânime. Eu acho que só tem unanimidade em palanque de partido político. Aí talvez haja uma unanimidade, mesmo assim vai ter problema. Eu lembro muito bem do Mano Brown no palanque do PT, dando um esporro no PT, falando, olha, vai perder mesmo. E se errou, tem que pagar. Tem que voltar para a base. Então, até ali foi super criticado por um lado, aplaudido por outro, mas não há unanimidade nunca. Então, por que nesses macro temas do Brasil, né, a gente enxerga o Brasil hoje, há 3 grupos no Brasil. A esquerda, a direita e a galera que olha e fala, cara, o que está acontecendo? Tem alguém aí junto comigo? Enfim, tamo aí, né? Se é de esquerda ou de direita, meu irmão, eu sou católico, geralmente é o que eu respondo. Entendeu? Se é de esquerda ou de direita, fala, cara, eu sou católico. A única coisa que eu consigo dizer pra você que eu sou católico. Agora, de esquerda ou direita? Porra, não sei, irmão. Quem é o líder da esquerda? Sei lá. Quem é o líder da direita? Não sei. Né? Eu sou católico porque tem um papa, né? Tem o Papa Leão lá, então eu tô seguindo ali minha religião, minha fé. Isso eu sou mesmo.
Agora o resto, não sei, mano. Vai ter pauta que eu vou concordar com um, vai ter pauta que eu vou concordar com outro. Mas a impressão que dá dos artistas é que todos são de esquerda, porra. Tirando o sertanejo, que mesmo assim se manifesta de maneira muito comedida, né? Muito comedida. Então, cadê? Por que essa disputa e essa divisão há em todos os âmbitos da sociedade e na classe artística não? O meu diagnóstico daí é que está se criando uma geração de artistas neuróticos. Porque quando você percebe uma realidade e você opta por não colocá-la para fora, tendo a obrigação de fazer, tendo a responsabilidade de fazer, você começa a nutrir dentro de você o que a gente vai entender como uma neurose. Isso torna uma neurose, porque você está negando um aspecto da realidade. É aquela pessoa que já descobriu que a mulher está traindo ele, sabe que a mulher está traindo, mas não quer aceitar aquela realidade. Isso vai se tornar uma pessoa neurótica. Tem pessoas assim, tá? Um exemplo particular aqui, eu lembro uma época que eu tava muito fodido de dinheiro, a conta tava negativa, de verdade, assim. E olha que louco, né? Eu não queria abrir o aplicativo do banco para saber o quanto negativo tava. Eu tinha medo de abrir o aplicativo para saber o quanto negativo tava. Então, para não saber, eu simplesmente não abria. E eu ignorava, né? E é muita loucura isso, né? Mas isso aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Você começa a ignorar e você se torna neurótico. E como é que você enfrenta isso? Você abre o aplicativo, vê o quanto está devendo, faz um plano e começa a trabalhar. Então o artista que tem essa missão, né, de enxergar a realidade e traduzir ela pra gente, os poetas fazem isso, né? Enxergam a realidade, dão um zoom na realidade e traduzem isso pra gente. Quando o artista começa a enxergar a realidade e não dizer o que ele está vendo, e ele começa a se autocensurar, se cria uma geração de artistas neuróticos e fãs bitolados. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo, e eu tenho certeza que existem pessoas que enxergam isso e não entendem por que está dessa maneira. Eu também não tenho uma fórmula perfeita para entender tudo, mas estou aqui dividindo com vocês esse pensamento e quero saber de vocês. Vocês enxergam isso dessa maneira? Tu acha que eu estou correto nessa análise? Por que você acha que está assim? Eu quero a interação de vocês, quero entender por que o cenário atual é esse. Por que os artistas estão descolados da realidade? Convido você, comenta aí pra gente conversar, e se for um tema interessante a gente volta em outro momento e continua falando sobre isso, tá bom? Sempre, semanalmente tem vídeo aqui no canal, tá? Então se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, né? Tem o link aqui abaixo, descrição, a porra toda, meu irmão, a equipe aqui é foda, né? Conto com você, vamos juntos nessa pra gente levar essa reflexão e tantas outras a mais e mais pessoas, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!